Obrigado pela sua amizade. Obrigado pelo homem que você é. E pela mulher que você é, Fernanda. Deus abençoe. Isaías 10, 27. Eu vou logo ao ponto, porque normalmente eu demoro demais. Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Puxa, eu não queria demorar, mas demorei. Aqui, ó, com esse lenço, hoje à noite, vocês podem vir aqui que eu vou jogar em vocês. E não vai acontecer nada. Você achou? Isaías 10, 27, está aqui também. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da... Quem tem unção aí? Gordura que também servia para fazer o óleo para unção. Mas a tradução mesmo dessa palavra não é gordura, é o óleo da unção. Eu vou repetir. Ele está dizendo que naquele dia, deixa eu te falar, pode ser hoje, pode ser aqui. Será que eu posso ouvir um amém, gente? Deixa eu explicar uma coisa para você. Os movimentos do reino de Deus, eles funcionam a partir de uma correspondência. Você sabe o que identifica uma pessoa morta? É que ela não corresponde mais com o universo físico dos vivos. É isso que identifica uma pessoa morta. Ela não corresponde mais. Já viu que tem gente que chora na beira do caixão? Tem gente que cai de chorar. E o morto? Por quê? Porque está morto, não corresponde mais. Não tem mais sentimento, não tem mais emoção, não tem mais nada. Morreu. Então, o que identifica um morto é a sua não correspondência. Agora, o que identifica uma pessoa viva? Porque ela corresponde. Espiritualmente não é diferente. Se eu sei que a presença de Deus está aqui, se eu sei que Jesus ele fala que a sua palavra é espírito e vida. Eu vou repetir. As palavras de Jesus são espírito e vida. Então por que quando a gente lê, nenhum amém você tem coragem de dar? Estou te repreendendo não, por favor, estou te alertando. Que às vezes a gente tem inspiração para corresponder para muitas outras coisas, mas em um ambiente de culto como esse, a gente não corresponde ao que está acontecendo. Por isso, a realidade de vida de muita gente não é transformada. Por quê? Porque ela não trabalha com correspondência ao que Deus está fazendo. Escute, haverá transferência quando houver correspondência. Todas as vezes que você corresponde ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, Ele te transfere algo. É por isso que não é o fato de é pentecostal, eu sou mais contido. Não, não é sobre ser ou não pentecostal, ser ou não contido. Tem a ver com a consciência de fé, de que a palavra ela precisa ser correspondida quando eu a recebo. Porque quando você diz assim, amém, você está dizendo o quê? Concordo. É isso aí. Recebo.
Eu tenho saudade, eu tenho algumas saudades, você acredita? Eu não sou saudoso, eu não tenho saudosismo não, mas eu tenho algumas saudades. Eu era um adolescente que vivia com um monte de véia. Eu só andava com um monte de véia. Minha esposa está de testemunha. Todo ciclo de oração que tinha, eu estava lá com as véias. Toda visita que tinha, eu estava lá com as velhas. E eu me lembro de uma irmã chamada Marinita. Ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Só que todas as vezes que lia a Bíblia, a lágrima escorria nos olhos. Eu tenho saudade quando as irmãs iam para a igreja com um lenço assim, ó. Quem aqui é dessa época? Só eu sou tão velho assim, sangue de Jesus tem poder. As irmãs já iam na capa da Bíblia assim com o lenço para o culto. Por quê? Porque elas já sabiam que quando começasse a ministração da palavra, elas iam se derramar na presença de Deus. Hoje não, as irmãs andam muito maquiadas. Se chorar, vai ficar parecendo o Batman, ou o Patati, o Patatá, sei lá o quê. Nada contra, irmã, pode maquiar, continue maquiando. Mas se tiver que chorar, minha irmã, chore. Derrama lágrima, deixa borrar essa maquiagem. Amém? Sacode quem está do seu lado e diga assim: corresponda à palavra. Então eu vou repetir, ele está dizendo assim: olha, naquele dia, pode ser hoje, vai ser tirado o jugo do seu ombro, vai ser tirado o jugo do teu pescoço, vai ser despedaçado o jugo, por causa da unção de Deus que vai ser liberada. Preste atenção numa coisa. Sempre que acontece um caos, uma calamidade na nação, parece que a gente tem o surgimento dos profetas do caos. Parece que brota, em cada esquina brota um profeta. É só aparecer um caos na nação que os profetas, eles surgem para apontar que é o fim. Eu não sei se você já observou, quando estourou a pandemia, que a coisa tomou uma proporção gigante no universo, o que foi de profeta dizendo: agora Jesus vai voltar agora, é agora, é agora, é agora. E a gente ficava ouvindo e ouvia, sabe, no semblante das pessoas, um tanto de susto, de medo. As pessoas começaram a ficar preocupadas. As pessoas começaram a ficar meio que assustadas, andava meio que assustado. Porque a mensagem era o fim, o fim, o fim. Quem presenciou isso? Quem viu isso? O surgimento dos profetas são importantes, são necessários? São. Tem que haver? Tem. Mas a leitura dos fatos é que precisa ser apurado. E por isso, porque a gente se preocupou tanto com o fim, a gente se esqueceu de se preocupar com o hoje. A gente se atentou tanto sobre o fim, porque foi isso que nos falaram, que a gente não ensinou a igreja sobre como se mover agora, já que o fim não chegou. Porque é certo, o fim virá. Só que a questão é, ele ainda não veio. E se não veio, o que eu vou fazer agora? Que venham os profetas para falar sobre o fim, mas que venham os profetas para também nos ensinar como a gente vai se mover agora. E é sobre isso que eu comecei a pensar. Porque a Bíblia fala sobre o dia fim, o dia final. Mas a Bíblia também fala sobre o final dos tempos, plural. Não é o fim do tempo singular. Ele haverá, ele
Ele virá. Vai acontecer o fim, singular. Mas a Bíblia fala que haverão fins de tempos. E por que está no plural? Está no plural porque existem tempos que finalizam algum tempo para que se comece outro tempo. Então, qual foi a leitura que eu consegui fazer sobre a pandemia que a gente viveu? É que Deus estava literalmente fechando o ciclo de um tempo para abrir um outro tempo. Porém, não era o final do tempo. Era o final de um dos tempos. Só que aí, se é o final de um dos tempos, isso quer dizer que agora a gente tem mais um tempo para caminhar. A gente tem uma jornada para trilhar agora. Até que vem o dia fim, a gente tem uma caminhada. E a pergunta que eu te faço é: o que a gente vai fazer agora? Como se mover? Foi aí que surgiu uma palavra no meu coração, da parte do Senhor. Fechou sim um tempo, abriu sim um novo tempo. As coisas de fato não são mais as mesmas. Muita coisa nova, muita coisa que você não conhecia está começando a acontecer. Se a gente falar da internet, cara, a gente viaja aqui para poder ver que de fato muita coisa inovou. Se a gente for falar do universo tecnológico, a gente vai ver que muita coisa inovou. Falar do 5G, eu não vou nem falar porque assusta mais ainda. Enfim, abriu-se um novo tempo, que não é o fim. E agora? Como que se move nesse lugar? E aí o Senhor me trouxe essa compreensão. A compreensão que o Senhor me trouxe foi: para cada novo tempo, nós precisamos de uma nova unção. Por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre esse novo tempo que vocês estão vivendo aqui hoje. Como corpo, como igreja, como comunidade. Abriu-se um novo tempo. Abriu-se uma nova janela de um novo tempo. E sabe do que vocês mais vão precisar nesse novo tempo? De uma nova unção. Porque exige-se uma nova unção para um novo tempo. Não tente se mover em um novo tempo com a mesma unção de antes. Isso aqui é um conselho, principalmente para a liderança dessa casa. Chegou a hora de renovar a unção. Para quê? Para responder para esse tempo que é novo. Porque se não há uma renovação de uma nova unção para esse tempo, vocês vão bater cabeça e desgastar a engrenagem. Escute, o apóstolo João, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 27, ele diz assim, que nós recebemos a unção e não temos a necessidade que ninguém nos ensine. Parece um pouco prepotente, mas não é. Por quê? Porque a própria Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo diz, que um dos ministérios é o ministério de mestre. Então os mestres precisam estar dentro da igreja, para quê? Para ensinar. Então a evidência dos mestres precisam estar presente. Ora, se dentro dos 5 ministérios tem o ministério de mestre, por que o apóstolo João está dizendo que nós temos essa unção e essa unção não necessita que ninguém nos ensine?
Parece contraditório, mas não é. Quando ele disse que nós temos a unção e não necessitamos que ninguém nos ensine, ele não está isolando a necessidade, ou descartando a necessidade de que alguém nos ensine. Ele está dizendo o seguinte: a unção que está sobre mim e que está sobre você é capaz de discernir aquilo que é de Deus e aquilo que é do diabo. Olha para o teu irmão e diga: você tem uma unção que é capaz de discernir o que é de Deus e o que é do diabo. A unção nos habilita a compreender essas coisas. Agora, o que é a unção? O que é a unção? A unção é a capacidade ou a habilidade que Deus nos dá. É uma graça para a gente realizar coisas extraordinárias. Sabe, coisas que não são comuns, que pela habilidade e a capacidade humana o indivíduo não consegue fazer, mas quando ele é batizado com a unção de Deus, ele recebe uma capacidade para fazer o que outrora ele não conseguia fazer e que outras pessoas também não conseguiam fazer. Por exemplo, Sansão, ele tinha uma força descomunal. Ele era um ser humano como qualquer outro, nasceu do ventre da sua mãe como qualquer outro. Mas quando a unção se apoderava da vida dele, ele era tomado por uma força descomunal. A Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matou 1000 homens, sozinho. Deixa eu te perguntar, de onde veio essa força? De onde veio essa força? Diga: a unção. Por que eu estou falando sobre esse tema? Que talvez não pareça ser interessante para você. Porque nós não estamos vivendo mais uma era ou uma época que você vivia o evangelho da maneira que você achava que deveria viver. Que você vivia o evangelho sem um comprometimento maior. Deixa eu te falar uma coisa. O fogo de Deus, ele vai descer sobre a sua casa. Não, vou repetir. O fogo de Deus vai descer sobre a sua casa. Eu não estou inventando não. Paulo fala aos Coríntios isso. Ele disse: olha, existem aqueles que são palha, aqueles que são madeira, aqueles que são feno. E existem aqueles que são ouro, aqueles que são prata, aqueles que são pedras preciosas. Aí ele diz: quando o fogo vier, o que é palha, o que é madeira e o que é feno vai ser queimado. E o que é que vai permanecer? O que é ouro, o que é prata e o que é pedra preciosa. Olha para o teu irmão e diga assim: você precisa da unção. Ah, mas eu não sou pastor. Não importa. É para todo mundo. Você precisa da unção de Deus. Você lembra de Salomão? Reis, rainhas vinham ao seu palácio para ouvir conselhos dele. Por quê? Porque ele tinha uma sabedoria inexplicável. Ele tinha uma sabedoria diferenciada. Agora deixa eu te perguntar, ele estudou aonde mesmo? Aonde Salomão estudou? Qual foi a escola de Salomão? Sabe qual foi a escola dele? A unção de Deus. Não estou falando aqui que você não precisa estudar, tá? Não estou falando aqui que você não precisa se preparar. Não estou falando que você não precisa ir na faculdade. Não é sobre isso. O que eu estou te dizendo é que Salomão, ele tinha uma sabedoria inexplicável, porque sobre ele havia uma unção de Deus. É uma capacidade para você fazer coisas inexplicáveis. É você tipo assim, quem aqui já se encontrou em uma situação na qual você dizia assim: isso aqui agora perdeu, eu não vou conseguir. E de repente você se viu fazendo aquilo que você achava que era incapaz de fazer.
Aí depois que você fez, você diz assim: uau, foi, aconteceu. E aí você percebe que existe uma medida de unção sobre a sua vida, que você não a usa porque você desconhece sobre ela. Pastor, o que você quer fazer nessa noite? Eu quero te fazer consciente sobre uma unção que está sobre a sua cabeça. Eu quero te fazer consciente sobre uma capacidade que Deus deu a mim e a você, para a gente fazer coisas que ninguém pode fazer sem a unção. Escute, no reino de Deus, na obra de Deus, na movimentação do seu reino, deixa eu te falar uma coisa: você não consegue fazer nada você não consegue fazer nada pela sua sabedoria humana. Tem que ser pela unção de Deus. Você lembra de Davi? Um franzino, um grande gigante, afrontando o exército de Israel, todo mundo com medo. O que ele fez? Eu vou encarar esse gigante. De onde veio essa coragem? De onde veio essa ousadia? Você já se deparou em situações que você, por hora, teve medo, mas de repente, parece que desceu um espírito de coragem sobre você, e você disse assim: puxa vida, eu estava com medo agora há pouco, agora eu estou cheio de coragem. E você meteu o pé, meteu o louco, e aconteceu. Já aconteceu? Você tem uma unção. E o que eu quero te conscientizar nessa noite? Eu quero te conscientizar que, embora a gente tenha uma unção, a gente precisa discernir tempo e modo. Uma coisa está clara: um tempo acabou, começou um outro. Agora o que eu preciso entender? Qual vai ser o modo que eu vou me movimentar nesse novo? E aí eu compreendo que eu preciso renovar a unção. Não, deixa eu te falar de novo. Eu e você precisamos renovar, sermos batizados com uma nova unção. Por quê? Porque daqui para frente não é mais espada, não é revólver, não é mais confronto pessoal. Agora é ideológico, agora é na mente, agora são realidades que tramitam na mente, transitam nos nossos campos neurais. Agora é você lutando com a sua própria mente, agora é você lutando com as afrontas do diabo na sua própria mente. E eu vou te falar: se você não recebe o batismo de uma nova unção, você não vai receber a habilidade e a capacidade para vencer a você mesmo. O que é a unção? É o espírito de um novo entendimento. É essa unção para esses dias que eu quero declarar sobre essa casa. Um espírito de um novo entendimento. Não é só para ver coisas novas. É um espírito de um novo entendimento, para você ver as mesmas coisas em uma perspectiva diferente. Sabe, quando nós recebemos o batismo de uma nova unção, às vezes Deus não vai mostrar coisas novas. Deus vai nos fazer ver as mesmas coisas, mas dentro de nós vai ter uma perspectiva diferente. E aí algumas pessoas vão dizer: ué, pastor, é a mesma coisa, só que você está fazendo de um jeito diferente. Sim, por quê? Porque quando você muda a perspectiva espiritual, a partir de uma nova unção, as coisas que não tinham sabor, elas passam a ter sabor. As coisas que não tinham sentido, elas passam a ter sentido. Porque a unção, ela dá a capacidade de você renovar o que era velho e fazer com que ele se torne novo. Está todo mundo aqui? Escute, a unção, ela restaura os desgastes do uso pelos atritos. Escute, a unção é um óleo fresco. Quem aqui tem carro? Levante a mãozinha. Cara, aconteceu uma parada comigo esses dias. Olha, eu só sei fazer duas coisas com o carro: colocar combustível. Mesmo assim não sou eu só
paro e o cara vai lá e põe. E trocar o óleo. E para completar esses dias, eu perdi aquele selinho. Sabe o selinho que põe? Quer pregar, filho? Vai ser pregador, viu? Diga amém, meu irmão. Em nome de Jesus. Ah, tem uva? Esse não é bobo não, hein? Essa aqui, meu amigo, você vai mastigar a noite toda e não vai acontecer nada. Tem o falso e tem o verdadeiro. A ceia revela isso, sabia? A ceia revelou quem era de verdade e revelou Judas que era de mentira. É codificada essa mensagem aqui, tá? Agora eu não sei o que eu estava falando. Estava falando do carro. Pastor, eu perdi aquele selinho. Aquele selinho é para quê? Saber a quilometragem e o tempo que você precisa fazer o quê? Trocar o óleo. Eu perdi. E também me perdi no tempo. E agora que eu não sabia com quantos quilômetros tinha que trocar de novo? Só sei que viajando para lá, viajando para cá, fui esquecendo. Aí teve um dia que eu disse, meu Deus do céu, tem que trocar o óleo desse carro, Senhor Jesus. Aí eu fui, no irmão lá da igreja. Aí ele abriu, tirou, aí me chamou e disse, pastor, cuidado, rapaz. Eu disse, o que houve, meu irmão? Ele disse, vem ver aqui. Olha, esse óleo está quase água. Aí eu disse, e acontece o quê? Ele disse, é porque tem um tempo certo, de uma quilometragem certa, que o óleo sustenta para que as ferragens elas não fiquem atritando uma com a outra. Aí eu disse, e o óleo novo faz o quê? O óleo novo, ele passa por ali para que não haja desgaste, não haja atrito entre um... Aí, cara, aí pronto, já desceu o rolo. Agora, aí eu descobri uma coisa dentro da igreja. Sabe porque quando você vê um lugar que tem muito atrito, muita gente discutindo, brigando uma com a outra, sabe o que é que está faltando? Unção nova. Agora quer ver um lugar que você vê atrito e tal, mas está todo mundo avançando, está todo mundo se resolvendo, está todo mundo se perdoando, sabe por quê? Porque está passando uma unção fresca ali. Quando passa a unção fresca, não quer dizer que não vai ter atrito, vai ter, mas não vai desgastar, não vai parar, não vai entristecer e não vai desanimar, vai continuar funcionando. Você está aqui, minha gente? Pastor, para que serve a unção? Deixa eu te explicar. A unção serve para a gente ser habilitado para resolver problemas. Vou repetir. A unção nos capacita a resolver problemas. Quem quer uma nova unção nessa noite? Se prepare, Deus vai colocar gente muito problemática na sua frente para você resolver. Dura coisa tu pedistes. Por que a unção resolve problemas? Escute, eu não estou inventando história. A unção é para resolver problemas mesmo. A unção não é para a gente... Ai, meu Deus, agora Deus me pegou. Aí todo olha que homem ungido. Isso é qualquer outra coisa, menos homem ungido. Para que a unção? Está lá em Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para trazer boas notícias, boas novas. E essas boas novas vai fazer o que na vida das pessoas? Vai pôr em liberdade o cativo, vai pôr em liberdade o oprimido, vai tirar as algemas de quem está preso e vai abrir a prisão de quem está encarcerado. Cara, escute, a unção que a gente foi ungido é para libertar, é para curar, é para pôr em liberdade cativos, é para tirar a algema de quem está algemado. A unção que a gente recebeu é para Deus colocar a gente problemática do nosso lado mesmo, mas não é para a gente se envolver com o problema, é para a gente dizer assim, ó, tem uma chave que vai abrir essa tua algema e você vai ser livre para sempre. Aí ele continua no versículo 61.
e trazer uma boa notícia aos pobres. A quem? Deixa eu te falar uma coisa. Os pobres dessa cidade não precisam dos ricos. Os pobres dessa cidade precisam de pessoas ungidas. Porque o que tira o indivíduo da pobreza não é colocando na mão de um rico. O que tira o indivíduo da pobreza é ele do lado de alguém ungido com uma palavra que o liberta. Alô, vocês estão aqui, minha gente, ainda? A unção para a gente consertar coisas quebradas. Quando eu estou falando, a unção é para consertar coisas, não estou falando de materiais. A unção é para a gente consertar pessoas estraçalhadas pela vida. A unção é para a gente consertar gente quebrada, gente dilacerada. Sabe o que é que está faltando no nosso meio? Pessoas que se agarrem com uma nova unção para esse tempo. E aí, quando chegar o endividado, quando chegar o problemático, quando chegar a pessoa, nós vamos libertá-la pela unção que está em nossas vidas. Você se lembra quando Jesus está no monte orando? E de repente, o pai de um garoto chega com um garoto endemoniado. Traz o garoto endemoniado e dá na mão de quem? Diga, discípulos. Dos discípulos de Jesus. E o que Jesus disse para os discípulos na grande comissão? Quem se lembra? Vão, ide. Qual foi a ordem? Ele disse assim, escute. Se você beber alguma coisa mortífera, mal nenhum vai te acontecer. Se pisar em escorpiões, mal nenhum vai acontecer. Aí ele diz assim, eis que vos dou autoridade. Para quê? Para curar os enfermos e a pôr em liberdade, ou seja, e a expulsar os demônios das pessoas. Diga, os discípulos receberam autoridade para expulsar os demônios. Então esse pai chega com seu filho como? Depois lê o texto. Os discípulos oram, reoram, reoram, passa a tarde orando. E o que acontece? O demônio não vai embora. E o pai do menino está ali desesperado, tipo assim, mas vocês não têm a unção para expulsar demônios? Por que você não expulsa do meu filho? De repente, Jesus desce do monte. Quando Jesus desce do monte, o pai do menino corre até Jesus e diz, mestre, por favor, socorre meu filho. Aí Jesus, mas os discípulos estão aí? Eles não expulsaram? Aí o que o pai do menino disse? É até vergonhoso. Mestre, desde cedo que eles estão aí, sai demônio, sai demônio, sai demônio, e o demônio não sai. Aí Jesus vai até os seus discípulos e diz assim, o que aconteceu? Eu não dei autoridade para vocês? Então, a gente já orou e não saiu. Aí Jesus, sabe por que não saiu? Homens de pouca fé. Ele não está falando de fé pequena. Quando a gente lê pouca fé, a gente pensa que é uma fé pequena. A gente deduz tamanho. Então não tem a ver com tamanho. Tiago explica sobre isso. Que o problema da fé não é a questão se ela é pequena ou se ela é grande. O problema da fé é se ela é viva ou se ela é morta. Então quando Jesus disse assim, homens de pequena fé, Jesus está dizendo o seguinte, vocês receberam autoridade para expulsar demônio, mas vocês só foram até uma medida. Eu tinha uma medida maior para vocês pararam aí. Aí Jesus, olha, esse tipo aí, para essa medida que vocês têm de unção,
Vocês não vão conseguir. Esse tipo de demônio, nessa medida de unção que você está andando, você não vai fazer nada. Aí Jesus diz o quê? Esse tipo só sai com... Aí você acha que Jesus está dizendo, vai jejuar e orar para expulsar demônio? É isso? Não é isso que ele está falando. Porque o jejum e a oração não é para a gente demonstrar poder para fazer alguma coisa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o jejum e a oração é para você aumentar a sua medida de unção. Olha para o teu irmão e diga assim: chegou a hora de aqueles demônios que há muito tempo que você está orando e não vai embora, ir embora. Aumente a tua medida de unção. Escute, pela unção, a gente consegue trazer para o presente aquilo que ainda está no futuro. Escute, você sabia que nós somos munidos de autoridade para trazer o futuro para o presente? Você pode acelerar o futuro e trazê-lo para o seu presente. Jesus chegou diante de uma mulher, a mulher cananeia. Ela também tinha uma filha doente. Aí acontece tudo aquilo que ele chama ela de cachorro, né? Os cachorrinhos comem debaixo da mesa, toda essa história você já sabe. Para acelerar, o que ela diz no final? Ela diz assim: até os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Era tipo assim: pode me chamar do que for, mas eu quero pegar nem que seja o que cai da mesa, para ver a minha filha curada. Isso fala de renúncia do seu próprio eu. Escute, para essa nova unção, você vai ter que aprender uma coisa: a diminuir o seu balãozinho, para ser diminuído em humildade e em humilhação, para Deus te exaltar em autoridade, em uma nova unção. Ou você aprende a diminuir o seu eu, ou você não vai ter autoridade nesse novo tempo para arrancar raízes na sua linhagem, na sua própria casa. Quando Jesus diz assim: olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, sabe o que ele está dizendo? Eu vim da casa de Israel, você é cananeia, eu só vim para os da casa de Israel. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: esse é o momento dos da casa. Então quando que seria o momento do gentio? Quando que seria o momento das outras nações? Quando ele morresse e ressuscitasse. Porque quando ele morre e ressuscita, o véu é rasgado de alto a baixo. Aí Paulo diz que não há mais parede de separação. Agora pode ser grego, pode ser judeu, pode ser gentio. Ele é de todos. Então quando que Jesus ia socorrer aquela mulher? Quando ele morresse e ressuscitasse. Só que ela, pela sua postura de humilhação e fé, por isso ele diz: nunca vi uma fé como essa em Israel. Sabe o que ela fez? Ela foi no futuro e disse: eu sei que eu não sou da linhagem de Israel, mas no espírito eu estou conectada. E a minha filha precisa agora, não é amanhã, ela precisa hoje. Jesus disse: essa sua fé fez com que eu rasgasse o tempo, atravessasse o futuro
e trouxesse o que eu ia fazer só depois da minha ressurreição para fazer aqui agora. Escute, se você se posicionar e entender que nós precisamos de uma nova unção para esse novo tempo, se prepare, vai haver um portal de aceleração aberto para a sua vida, para a sua casa, aonde coisas que iriam acontecer lá no futuro vão começar a acontecer aqui e agora. Prepara o teu coração, que coisas que você esperava lá na frente vai começar a rolar aqui agora, vai começar a acontecer agora. A unção conserta as coisas. Você sabia que tem gente que tem um dom de quebrar coisas? Eu já tive esse dom. Quem já teve o dom de quebrar coisa? Meu irmão quebrava tudo. Era um negócio impressionante. Tinha um demônio, só podia. Mas quando você recebe o batismo de uma nova unção, agora você não quebra. Agora você conserta. Olha para o teu irmão e diga: Deus vai te usar para consertar muitas coisas na vida de muita gente. Só para reforçar na tua memória, a unção é para lidar com o jugo. A unção é para lidar com as doenças. A unção é para lidar com a escravidão. A unção é para lidar com as prisões. Eu quero saber se essa igreja está de coração aberto para começar a ver os milagres acontecer aqui dentro. Não, foi muito fraco o pastor Muniz. Talvez a galera não jantou. Deixa eu te perguntar de novo. Vocês estão de peito aberto para receber os doentes? Vocês estão de braços abertos para receber os enfermos? Porque vai começar a acontecer uma onda de milagres aqui nesse lugar. Deus vai começar a usar as suas mãos para curar pessoas que estão enfermas e doentes. Deus vai começar a levantar paralíticos nesse lugar. Escute, o farol dessa casa vai ecoar nesse estado por aquilo que Deus vai começar a fazer nessa casa. Se você estiver entendendo nessa noite, você vai compreender no teu espírito que é o momento de uma nova unção para esse novo tempo. Já passaram os 7 ou 8 anos que vocês andaram debaixo de uma mesma unção. Agora chegou a hora de uma nova unção para essa casa. Chegou a hora da renovação da unção dessa casa. Pastor, onde está essa unção? Vou te explicar. Onde está essa unção? O profeta Joel, ele declara e diz assim, no capítulo 2, ou é 3, ele diz assim: e acontecerá que naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda carne. Toca aí. Tem carne aí? Então é sobre você que ele estava falando. Foi sobre mim que ele estava dizendo e profetizando. Vai ter um derramamento do Espírito sobre mim e sobre você. Quando se deu isso? Escute, onde que está a unção? Vou te explicar agora. Quando se deu isso que Joel profetizou? Atos capítulo 2. O Senhor Jesus pegou seus discípulos e disse: olha, chegou a hora da minha partida. Só que eu vou te dar um conselho. Eu vou te dar uma direção. É necessário que eu vá. Para quê? Para que o outro venha. Quem é esse outro? É o Espírito Santo. E onde que está a unção? No Espírito Santo. Só que ele dá uma direção. Ele diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto o manto desça sobre vocês.
Escute, aonde está a unção, pastor? Está aqui. Aonde? Na obediência ao que ele está falando. Porque normalmente, sabe o que a igreja evangélica brasileira aprendeu? Que a unção está naquele lugar onde está tendo um grande mover. Nossa, ali está tendo uma unção tão poderosa, vamos lá. Ai, não sei lá onde, lá na Argentina, ai, lá em Cuba, ai, lá nos Estados Unidos, tá sendo, ai, lá não sei na onde. Aí todo mundo fica correndo atrás de uma unção. Só que Jesus está dizendo o seguinte: vai descer sobre toda a carne. Mas eu preciso que vocês respondam com a sua obediência. Fiquem aí, até que isso aconteça. Ele está dizendo o seguinte: se você obedecer a voz, se você obedecer a direção, vai vir sobre você. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que Deus está te falando agora? Isso é muito importante você entender nesses dias. O que Deus está te falando agora? O que Deus está falando com você nesses dias? Quer um conselho? Fica no que Deus está te falando. Porque a unção está na tua obediência ao que Ele está te falando. Está aqui, gente? Escute. Ficai. Ficai. Preste atenção. Sempre que Deus dá uma ordem assim: ficai, ide, anda, entra, sobe, saia, desce. Todas as vezes que Deus dá uma ordem dessa, ali Ele abre um portal para liberar uma unção específica para você se mover naquilo que Ele está te mandando fazer. Quando Deus disse para Israel que Canaã era a sua terra, Deus estava dando para eles uma unção para eles entrarem, possuírem e expulsar os antigos donos ou moradores, porque eles eram os donos. Mas sabe o que toda uma geração fez? Decidiu sair de debaixo do guarda-chuva de Deus. Mas 2 homens permaneceram no que o Senhor disse. Entraram e possuíram a terra. Por quê? Porque a unção sempre vai estar na vida de alguém que decidiu obedecer o que Deus está falando. Escute. Sabe quem você é com essa unção? Preste atenção nisso. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Põe aqui, esse eu quero ler com você. Primeira Coríntios 4, versículos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros e o quê? Escute. Você é um ministro de Cristo. Tem gente que confunde, acha que ministro de Cristo é aquele que está no altar com o microfone apenas. Não. Ministro de Cristo, porque você manifesta ou ministra os mistérios dele. Você foi chamado para ministrar pessoas. Quando Paulo diz assim: olha, com a consolação que vocês foram consolados, agora vocês vão consolar a outros. Ele está dizendo: agora vocês recebem o encargo de serem ministros de Cristo, porque vocês vão ministrar pessoas. Só que ele diz o seguinte: vocês, nós, não somos só ministros. Nós somos o quê? De onde vem essa palavra, dispenseiros? Você sabe o que é um dispenseiro? É aquele que cuida de quê? Da dispensa do céu. Não, você não está entendendo. Sabe o que Paulo está dizendo? Você
tem as chaves das dispensas de Deus. Olha aqui, só o irmão aqui conseguiu entender. É assim, ó, a unção que Ele te deu para ser ministro, Ele também te deu uma unção para você ter as chaves das dispensas dos céus. Para quê? Para você abrir janelas de favor sobre a vida de pessoas. Você tem autoridade para abrir a dispensa dos céus, pegar os mistérios de Deus e jogar na vida de pessoas. Escute, os mistérios de Deus não é para ficar retido em nós. Como dispenseiros, a responsabilidade que a gente tem é: entra na dispensa dos céus, pega os mistérios de Deus e ministra a vida de pessoas. Se você sair daqui hoje incendiado com essa palavra, domingo que vem essa casa não vai caber. Porque você vai sair daqui e vai dizer assim: eu não me conformo essa semana, eu passar ela todinha, só trabalho, casa e igreja, e eu não parar com uma pessoa para ministrar os mistérios de Deus para ela. Não, pelo amor de Deus, sacode teu irmão e diga: meu irmão, ministra os mistérios de Deus que está dentro de você. Sabe o que é isso? É uma autoridade. É um poder para ligar e desligar coisas. É você acessar o coração de pessoas. Chega lá e desligar na fonte. Escute. Sempre que Deus nos dá uma nova unção, Ele sempre vai nos dar situações para a gente ser treinado, até que a gente aprenda a governar. Você não aprende a governar da noite para o dia. Deus vai ter que gerar situações para você aprender como é que governa. Salmos 8, se você ler depois em casa, você vai perceber que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Primeiro Ele começa dizendo: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou filho do homem para que o Senhor se lembre de mim. Quem sou eu? Um pouco menor que os anjos o Senhor nos fez. Ele diz assim: de honra e de glória nos coroastes e nos destes domínio sobre as obras das suas mãos. Ele está dizendo o seguinte: olha, o Senhor nos fez para governar. Deus te fez para governar. Escute, eu vou repetir isso aqui porque parece que está batendo no teu ouvido e não está entrando. Deus te fez para você ser grande. Deus te fez para você governar coisas. Será que isso está muito distante de você? Será que você não consegue compreender que essas são as realidades do reino de Deus para mim e para você? A autoridade para a gente governar. Que evangelho que você está vivendo? Aquele que você se acostumou a vir à igreja, se sentar numa cadeira e ouvir uma boa palavra? Sabe qual é o sonho que eu tenho? É de que nós vamos chegar num dia que essas verdades elas vão estar muito claras dentro de todos nós. E agora eu não vou vir na frente todo domingo pelas mesmas causas chorar. Porque eu vou exercer autoridade para governar a mim mesmo. Agora escute. É poder para ligar, para desligar. É uma autoridade, é uma unção que nos capacita. Só que para isso Deus vai ter que criar situações para a gente aprender a governar. Você se lembra? Quem foi o primeiro homem que abriu o Rio Jordão? Quem se lembra? Diga: Elias.
Vamos lá? Diga, Elias. Só que antes dele abrir o Rio Jordão, sabe o que Deus fez com ele? Está lá em 1 Reis 17. O Senhor diz assim: Elias, sai daí e vai para o ribeiro do Querite, antes de Sarepta. Vai para o ribeiro de Querite, que está de frente ao Jordão. Aonde que estava o ribeiro de Querite? De frente ao Jordão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Deus não mandou ele logo para o Jordão? Por que Deus não mandou ele para o rio maior? Por que Deus não colocou ele logo nas águas maiores? Porque quando Deus quer nos habilitar com uma nova unção, Ele cria circunstâncias para a gente ser treinado, para fluir naquilo que Ele está nos vislumbrando amanhã. Então escute, Deus coloca ele no Querite, sabe para quê? Para ensinar a Elias em como se mover no menor. Quando você aprende a se mover no menor, Deus vai te promover para o maior. Sabe aonde Elias ganhou autoridade para abrir o Jordão? Obedecendo, permanecendo no menor. Tem gente que já tem um afã de ir para o maior. Segura a onda aí. Permaneça aonde Deus te mandou ficar, ainda que seja o menor. Fica aí. Deus está te treinando a ser gente grande. Então você vai aprender a ser gente grande se comportando bem naquilo que é menor. Aí o ribeiro secou. Quando foi que ele saiu? Quando o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, ele foi para Sarepta. Depois de Sarepta, sabe o que ele fez? Ele abriu o Jordão. Sabe o que Querite fala para mim? Querite fala de, antes de a gente governar, Deus vai nos fazer gerar. Tudo que a gente vai governar, primeiro a gente precisa gerar. Você lembra quando Elias também, ele subiu ao monte, Acabe está lá embaixo com o seu exército, querendo pegar ele. Aí ele leva o seu moço. Quando ele chega lá no monte, os céus estavam fechados, porque ele mesmo profetizou que não haveria chuva. Só que aí ele está lá. Vai lá olhar se tem chuva. Aí o moço vai. Quando chega lá, não tem chuva. Aí o moço volta. Aí diz: Elias, nem sinal de chuva. Quantas vezes o moço foi? 7. Na 7ª, eu imagino que o moço já deveria estar mais ou menos assim, cara insistente. Só que a Bíblia diz que Elias estava de joelhos, com a sua cabeça. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo nem baixar. Imagine a cabeça entre os joelhos. A Bíblia diz que Elias estava com a sua cabeça entre os seus joelhos. Sabe que posição é essa? Era a posição que a mulher hebreia dava à luz. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que Elias estava fazendo com a cabeça entre os joelhos? Diga, ele estava gerando a chuva. Você só vai aprender a governar quando você aprender a gerar. Aí ele diz: vai mais um. Aí o moço vai. Quando o moço vai, que olha e diz: Elias, veja o quê? Sabe o que ele viu? Ele viu o embrião. O embrião estava formado. Veja uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias se pôs de pé e disse: pode descer e dizer para Acabe que agora vai vir chuva. Você gera primeiro,
depois você governa. O que é que Deus quer fazer nesses dias com essa nova unção? Ele quer te treinar, gerando o que vocês vão governar. Ah, pastor, tive uma grande decepção. É isso mesmo, Deus está te treinando, porque na sua maior decepção vai ser a área que você mais vai governar. Pergunta para quem está ao teu lado: qual foi a sua maior decepção? Qual foi a causa da sua maior dor? Foi traído? Foi humilhado? Foi rejeitado? O que trouxe dor? O que trouxe sofrimento? O que fez sangrar em você? Deixa eu te explicar uma coisa. Aonde você mais foi ferido, é aí aonde Deus mais vai te usar para governar. Ele gerou a chuva. Ele gerou o Jordão no Querite. Ele gerou a chuva no monte. O que você gera, você governa. Pastor, por que eu não estou governando? Porque você acha que as coisas do reino de Deus é de graça. Diga, as realidades do reino de Deus não são de graça. Tem um preço. Ser salvo não teve preço. A partir de mim e você, Cristo pagou o alto preço. Isso foi de graça para nós. Para Ele não. Para Ele foi um alto preço, que se tornou de graça para nós. Então, é como se a sua morte fosse a porta de acesso para a gente entrar no reino dos céus. Só que a realidade do reino dos céus, você não anda com ela de graça. Tem um preço. E qual é a vontade de Deus com a sua igreja? Que ela governe. E por que ela não governa? Porque ela não gera. Tem muita coisa que já foi conquistada pelos céus, mas não foi possuído pela igreja. Por que a gente não possui aquilo que já foi conquistado? Porque a gente não aprendeu a pagar o preço para gerar aquilo. Quando Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais. Sabe o que ele está dizendo? Já está conquistado, já está pronto, já existe, já é uma realidade. Mas por que a gente não materializa essas coisas, se são nossas? Porque a gente acha que vai descer um anjo dos céus, vai trazer todas essas realidades e vai dizer: olha aqui, filho de papai, você é o queridinho de papai, então está aqui de graça para você. Não, ele está dizendo o seguinte: tem um acesso, e para acessar tem um preço a pagar. E qual é o preço? Você vai ter que gerar. E como é que a gente gera? Deus vai criar circunstâncias. Crescimento, maturidade não vem com os anos, vem com os danos. Quer que eu repita? Maturidade, crescimento, não vem com os anos, vem com os danos. Sabe esses danos que você tem sofrido? Ou que você passou? Você está pensando que isso ficou barato na conta de Deus? Não, Deus estava vendo tudo. Deus estava do lado observando tudo. Para quê? Para ensinar a você que os danos para o diabo eram a sensação de que você ia morrer. Mas para Deus não. Ele gerou a sensação de que você ali está crescendo. Cara, fale sério. Eu já fiz essa pergunta para Deus. Quando Elias está com Acabe, ele diz assim: olha, quer saber de uma? Céus fechados, não vai ter chuva durante 3 anos e 6 meses. Aí ele diz assim: sobre a minha
palavra. Meu, que autoridade é essa? Porque se ele dissesse assim, assim diz o Senhor, no nome do Senhor, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Eu estava orando de madrugada e Deus falou comigo que não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Foi isso que ele disse? Ele disse assim, ó, sobre a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Por que ele orou assim? Por que ele falou assim sobre a chuva? Sabe por quê? Porque ele gerou. Então, porque ele gerou, agora ele está governando. Ele não precisa fazer força. Agora basta só uma palavra. Já aconteceu com você? Você senta com várias pessoas e as pessoas dizem as mesmas palavras, mas de repente tem aquela que diz a mesma palavra, mas que desarma você, desata você e liberta você. É assim ou não é? Por que tem algumas que falam a mesma coisa e não surte efeito? Porque ela ainda não governa sobre aquele tema. E por que outras falam a mesma coisa e tem um grande efeito? Porque elas já governam sobre aquele assunto. Gente, esse silêncio é tipo, estou entendendo, pastor. Ou é tipo, pastor, está na hora de você terminar. Porque eu quero ir para casa comer pizza. Escute. Eu vou terminar, viu? Eu vou terminar. Não sei que hora, mas eu vou terminar. Sobre Elias tinha uma capa, tinha um manto, tinha uma unção. Elias renovava a sua unção. Só que escute. Chegou um dia que Elias olhou para o lado, olhou para o outro e disse, essa Jezabel desgramada quer me matar. Eu só estou andando aqui, irmão, porque eu tenho habilidades sobrenaturais. Vou sair até daqui. Escute. Elias chegou para Deus e disse assim, Deus, fecha a minha conta, não quero mais viver. O cara entrou numa deprê, que ele ficou tipo assim, desorientado. E tipo, não vale a pena mais viver. Senhor, me leva. Eu nunca vi na Bíblia Deus atender alguém que pediu para morrer e Deus atender. A única pessoa que eu vi na Bíblia Deus fazer isso foi com Elias. Aí o Senhor diz assim, Elias, já que você está pedindo para eu te tomar, vou fazer o seguinte, antes, desce e unge Eliseu em teu lugar. É tipo assim, ó, a capa da unção não é para o céu, ela é para a terra. No céu a gente não vai precisar de unção. No céu a gente não vai precisar de fé. No céu a gente não vai precisar de nada. Desce e unge quem em teu lugar? Eliseu. Aí Elias desce. Quem vai junto? Eliseu. Aí Elias disse assim, Eliseu, seguinte, é tipo Eliseu, eu já sei, pode falar. Eu vou para o Jordão, fazer um movimento lá que Deus mandou eu fazer, fica aqui. Quando eu voltar, eu quero conversar contigo. Eliseu já sabia o que ia acontecer. Só que ele não é bobo. Ele sabia o que ele queria. Pastor Muniz, pastora Fernanda, sabe o que está faltando nesses dias? Aquela sede desbravadora nessa geração para saber o que ela quer. Cara, eu me lembro, na época em que eu não era batizado no Espírito Santo, adolescente,
Eu via todo mundo falando em línguas. Eu ia para casa batendo cabeça que nem um louco. Eu dizia, Deus, o Senhor não me ama, por que eu não falo em línguas? Eu orava toda madrugada, eu entrava com o rosto no pó dentro do banheiro da minha casa, era xixi de um lado, cocô do outro, eu estava lá no meio, dizendo, Deus, me batiza com o Espírito Santo. Havia uma convicção dentro de mim do que eu queria. Eu sabia o que eu queria. Não era só falar em línguas, porque eu sabia que no dia que isso acontecesse, algo ia romper dentro de mim. A gente não vê hoje essa sede nos nossos jovens. A gente não vê essa sede nos nossos adolescentes. Muitos homens e mulheres que estão aqui, parece que o que eu estou falando, eu estou contando uma historinha qualquer. Não sente nada. Parece que não tem nenhum tipo de reação à realidade do que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Eliseu, não. Eu sei o que eu quero. Fica aqui que eu vou para o Jordão. Ele disse, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Aonde você for, estou na tua bota. Elias disse, meu filho, eu vou voltar. Não, vai que Deus te toma. Não vou largar a tua bota. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, não largue a unção que Deus tem para você. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Quando ele chegou no Jordão, ele disse, Eliseu, fica aqui, que eu vou para Jericó. Aí Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, se eu for, eu vou, não vou te largar. Fui para Jericó. Chegou em Jericó, ele disse, Eliseu, fica aqui, que agora eu vou em Betel. Aí Eliseu, meu Senhor, você já sabe, onde você for, eu estou grudado contigo. Tipo assim, eu só tenho essa chance, eu só tenho essa oportunidade. Isso aqui não vai acontecer nunca mais. Choracala, rapaz. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma graça tão poderosa de Deus aqui nesse lugar. Roquiassuriamanda chorabacalalalabassorabacai. Aí Elias olha assim e diz, Eliseu, cara, o que você quer mesmo? O que você quer mesmo? O que ele disse? Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Só que o espírito ali não está com E maiúsculo. Para significar espírito de Deus, está com E minúsculo. Sabe o que Eliseu está dizendo? Elias, você acha que eu andei esse tempo todo do teu lado? Escute isso, viu, Muniz? Você acha que eu vivi com você esse tempo todo, vendo tudo que Deus fez com você, sabendo quem Deus é, sabendo o que Ele fez na sua vida? Você acha que eu vou andar esse tempo todo para fazer a mesma coisa que você fez? Não! Eu acredito em obras maiores, eu acredito em coisas maiores. É isso que nós estamos fazendo esses dias, preparando nossos jovens, preparando nossos adolescentes, para que eles andem em obras maiores, para que eles façam coisas maiores. Nós vamos pagar o preço para isso. É por isso que eu estou gastando minha voz, eu estou gastando tudo que eu tenho, tudo de mim, para quê? Para você entender que Deus é um Deus de coisas maiores. Aí Elias diz assim, dura coisa você pediu, Eliseu. Ele diz, pouco me importa, eu estou disposto a pagar o preço por aquilo que eu acredito. Pergunta para quem está ao teu lado, você está pronto para pagar o preço por aquilo que você acredita? Chora calaralabassorabacala. Aí Elias disse assim, olha o que Elias diz, viu? Tá bom, Eliseu, já que você acredita nisso e quer muito isso, se tu veres eu sendo tomado pelo redemoinho e a capa cair, e tu pegares, certamente a terás.
Você acha que Eliseu foi dormir? Foi. Você acha que Eliseu foi jogar PlayStation? Você acha que Eliseu foi para o Instagram? Eliseu ficou assim na bota de Elias. Quem sabe agora? Chorabacalapa. Sabe o que é que você deveria estar fazendo agora? Senhor, quem sabe agora? Quem sabe agora? Sabe, você nunca vai saber o dia da grande virada, você nunca vai saber. Por isso que você tem que ter esse coração cheio de expectativas em Deus, para dizer assim: eu estou aqui, Senhor. Quem sabe agora? Eu não me distraio, eu não converso, eu não perco atenção, eu ouço tudo, porque quem sabe agora? De repente, um redemoinho veio. Ele viu carros e cavalos de fogo. Ele viu. Mas Elias não foi nos carros e cavalos de fogo. Elias foi no redemoinho, subindo, subindo, subindo. E quem está aqui embaixo? Quem? Estou aqui. É hoje. Ele sobe, sobe, sobe. De repente, no meio do redemoinho, pum, a capa vem descendo. Escute, o que Eliseu fez? Quem se lembra? Pegou a capa? Antes de pegar a capa, quem se lembra o que ele fez? Isso aqui é uma chave poderosa. Está lá. Antes da capa chegar nele, ele tirou a sua capa velha, jogou fora e pegou a capa de Elias. Você não vai receber uma nova unção para um novo tempo se você não está disposto a abrir mão da capa velha. Você vai ter que abrir mão do que é velho nessa noite, para você poder desfrutar do que é novo nesse lugar. Quem está me entendendo nesse lugar? Escute. Elias abriu o Rio Jordão, como eu já disse, sim ou não? E Eliseu pegou a capa, tipo assim, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. E pum, no Jordão, sabe o que aconteceu? Eu vim de barco, mas eu não quero voltar de barco, eu quero voltar a pé enxuto. E ele abriu o Jordão. Mas ele pediu unção dobrada. E unção dobrada é para quê? Para fazer as mesmas coisas? Não, é para fazer coisas maiores. Só que ele testou. A unção para abrir o Jordão já funcionou. Só que Eliseu, ele não só abriu o Jordão. Lembra no capítulo 2 ainda de 2 Reis? Diz que Eliseu entra numa cidade. E quando ele entra naquela cidade, a Bíblia diz assim, que os homens daquela cidade se juntaram e foram até Eliseu e disseram assim: ó profeta, a cidade está bem situada. A cidade é uma cidade bem localizada. É uma cidade boa, mas a terra é estéril e as águas são amargas. Aí Eliseu diz assim: pega um prato novo, põe a sal dentro e vamos lá na fonte. Vamos aonde? Elias se moveu debaixo daquele manto para abrir o Jordão. Mas Elias nunca cortou na fonte a maldição sobre uma cidade. Escute que agora você vai entender. O que é essa unção que eu estou falando para esse novo tempo? É porque outrora, eu, você, nós, fluímos em uma unção para abrir o Jordão, para muita gente passar. Mas do outro lado, as pessoas continuavam com os mesmos problemas, as mesmas maldições, as mesmas mazelas, os mesmos demônios. Por quê? Porque uma coisa é uma unção para abrir o Jordão para as pessoas passarem. Outra coisa é uma unção para você ir na fonte, para quebrar o jugo, para tirar a prisão e para tirar a cadeia da pessoa. É sobre essa unção que eu estou falando para essa casa nessa noite. E o meu espírito salta, por quê? Porque eu sinto que esse manto já está sobre esse lugar, sobrevoando esse lugar, está taxiando esse lugar.
Agora escute, assim como Elias tinha Eliseu como seu moço, Elias se foi. Eliseu também tinha um moço. Quem se lembra o nome dele? Diga Geazi. Geazi estava do lado de Eliseu vendo tudo também. Ele teve olhos abertos para ver o que o mundo espiritual apresentava, que ele não conseguia ver. Eliseu orou e os olhos dele foi aberto. Está preparado, irmão? Debaixo dessa nova unção, você vai começar a orar por pessoas. E os olhos espirituais dela vão começar a se abrir para ela ver realidades espirituais que ela nunca viu. Só nessa nova unção isso acontece. Escute. Geazi está vendo o que Deus está fazendo com Eliseu. Geazi está presenciando a unção dobrada que Eliseu recebeu. Só que, como eu disse lá atrás, os mantos de unção não são para os céus. São para onde? Para a terra. Tem que ser usado aqui. Da mesma maneira que Elias se foi, Eliseu estava velho. E a Bíblia diz que um dia o comandante do exército da Síria foi visitar Eliseu, porque tinha uma lepra e queria ser curado. E ele levou dinheiro para comprar o profeta. Só que o profeta que é profeta não negocia seu chamado. Profeta que é profeta não se vende. Eliseu disse: você está achando que você vai comprar o meu chamado ou Naamã? Eu não vendo meu chamado. Não tem preço. Eu já paguei o preço para ter esse manto. Então eu não vou negociar o meu manto por algumas moedas que você está trazendo de prata e de ouro. Geazi chega e diz: meu Senhor, peguemos. E a gente vai comprar algumas coisas que a gente não tem. A gente vai trocar de carro. Aí Eliseu disse: olha, não negocia chamado. Profeta não se vende. Naamã foi curado, levou a sacola de ouro e de prata. Quando está no meio do caminho, o que Geazi faz? Vai ao encontro dele e diz assim: olha, o meu Senhor mandou você me dar. O que Naamã fez? Deu para Geazi. Quando Geazi esconde o dinheiro que chega na casa de Eliseu, Eliseu olha para Geazi e diz assim: Geazi, não sabias tu que o meu espírito foi contigo? Olha para quem está ao teu lado e diz: não brinque com um profeta que não se vende. Você está ferrado. Não é certo que o meu espírito te acompanhou, Geazi? O meu espírito estava contigo, meu amigo. Porque da mesma maneira que o espírito de Eliseu estava conectado ao espírito de Elias, Eliseu também deu o seu espírito para se conectar com Geazi. Mas Geazi não deu o seu coração para Eliseu. Por isso ele se vendeu. Porque ele estava do lado gozando dos privilégios, mas não tinha o mesmo coração do seu Senhor. Aí Eliseu diz assim: porque fizeste isto, a lepra que estava sobre Naamã vai vir sobre ti e sobre a tua casa. Eliseu está na guerra. Aliás, Eliseu morre. Pegam Eliseu e jogam numa cova. E a cova fica descoberta. Passado algum tempo, tem uma guerra por ali. Estava só os ossos de Eliseu. Diga, estava só os ossos. Tem uma guerra ali, de repente, espada para lá, flecha para cá, lança para lá. Um soldado morre. Um pega pelas mãos, outro pega pelos pés, faz 1, 2, 3. Caiu na cova de quem? Dos ossos de Eliseu.
Quando caiu em cima dos ossos de Eliseu, o que aconteceu com o soldado? Pum! Ele ressuscitou. Escute, por que ele ressuscitou? Ossos têm poder para ressuscitar? Eu termino aqui agora. Ossos têm poder para ressuscitar? E por que ele ressuscitou? Porque o manto que estava sobre Elias, que veio em porção dobrada para Eliseu, era para ser transferido para quem? Mas porque Geazi não se conectou, o manto não pôde ser transferido para Geazi. Então o que aconteceu? Eliseu foi para a sepultura, mas o manto ficou taxiando aquele território. Escute. Essa foi a palavra que Deus me deu nesses dias. Cadê o ministério de louvor? Está aqui? Escute, ministros de louvor. Deus tem me dado a oportunidade de estar com homens que um dia arrebentaram em nossa nação. Ministros que só batia na corda do violão, a unção e a glória descia. Hoje, você senta para ouvi-los e não sai uma gota de óleo. Tinha um manto sobre eles. Só que passou o tempo. E sabe o que aconteceu? O manto da adoração no Brasil ficou taxiando. Um dia foi em BH, outro dia foi em Contagem, outro dia foi em São Paulo. Só que a pergunta que eu te faço é: cadê o manto da adoração no Brasil? Onde que está? Cadê o manto da adoração no Espírito Santo? Onde é que está? Eu vim ser profeta aqui nessa noite e dizer para você: tem um manto de adoração taxiando o território do Espírito Santo de Guarapari. Choracalá. Eliseu já se foi, mas o manto continua taxiando sobre esse lugar. A questão é: tem alguém aqui que vai se conectar aos céus nesses dias para dizer: Senhor, desça sobre mim esse manto, eu quero essa unção.